Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, quando eu falo que esses bolsonaristas, eles sempre querem atrapalhar alguma coisa, inclusive, olha bem, ministros do Supremo Tribunal Federal bolsonarista, eles estão inconformados com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de encaminhar o julgamento do genocida Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado à primeira turma da corte. Para esses bolsonaristas, esses ministros bolsonaristas, o caso tem grande relevância e deveria ser analisado pelo plenário, com a participação de todos os ministros. Agora, não dá para julgar um ex-presidente desta forma, diz o bolsonarista. Agora, a principal argumentação contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes é que os réus de 8 de janeiro foram julgados pelo colegiado completo. E o mesmo critério deveria ser aplicado ao Bolsonaro, genocida. Agora, a primeira turma é composta por 5 ministros. Além do ministro Alexandre de Moraes, faz parte da primeira turma o Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux. A previsão é de que todos votem pela condenação do ex-mandatário. Agora, entre os magistrados que não integram a primeira turma, a leitura é de que o ministro Alexandre de Moraes busca justamente evitar debate e divergência no plenário. Agora, se o caso fosse julgado por todos os ministros, inclusive incluindo os bolsonaristas, a condenação de Bolsonaro dificilmente, inclusive, seria evitada, mas não haveria unanimidade. Porque os bolsonaristas, lógico que eles vão votar a favor do Bolsonaro. E aí teria contestação pública. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes não está querendo. Agora, dos 11 ministros, inclusive, 2 foram indicados pelo Bolsonaro, que é o André Mendonça, bolsonarista de carteirinha, que inclusive foi ministro da Justiça no governo do genocida Bolsonaro, e o Cássio Nunes Marques. Esse Cássio Nunes Marques, inclusive, ele foi encontrado na Grécia, em uma reunião, em uma festa que só tinha bandido. E os dois são conhecidos por divergirem das posições do relator. Agora, a diferença entre julgamento no plenário e na primeira turma ficou evidente no caso do primeiro réu de 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi condenado a 17 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes propôs a pena máxima, enquanto o Nunes Marques, que é bolsonarista de carteirinha, que já foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ele votou por uma pena de 2 anos e 6 meses. E o Mendonça, também o outro bolsonarista, defendeu 7 anos e 1 mês.
Agora, houve ainda divergência de outro ministro, que também é de extrema-direita, o Luiz Roberto Barroso, que fixou uma pena de 11 anos e 6 meses. Agora, as sessões foram marcadas por debates acalorados, incluindo um bate-boca entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o Mendonça. Agora, ainda segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, que informou que o regimento da Corte foi alterado no fim de 2023 e determina que o processo penais sejam julgados pelas turmas do Supremo Tribunal Federal, exceto em caso envolvendo presidente da República, tal, do Senado. Agora, por essas razões, os réus de 8 de janeiro foram julgados antes. Agora, o Bolsonaro será avaliado e julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi alterada no fim de 2023. Se foi alterada, foi decidido para facilitar o trabalho dos ministros. Cada turma teria alguns processos para julgar. E esses processos da primeira turma é justamente o que está o Bolsonaro. Agora, os bolsonaristas querem livrar a cara do Bolsonaro. Eles querem livrar a cara do Bolsonaro de qualquer jeito. Por quê? Porque eles apoiaram o golpe. Eles apoiaram o golpe. Veja bem, o André Mendonça, ele foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Ele é bolsonarista de carteirinha. E ele quer botar areia nessa decisão da primeira turma. E tem outra. Pelas regras, o caso desse genocida, o ex-presidente, o tal de Bolsonaro, tem que seguir o caminho normal das normas do Supremo Tribunal Federal. E o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, tem autonomia para decidir se os ministros da primeira turma ainda podem levar o caso ao plenário, caso considere necessário. Agora, lógico que os bolsonaristas vão querer que o plenário julgue, porque aí vai dar salseiro na discussão. Os bolsonaristas não vão aceitar a condenação do genocida Bolsonaro e vão colocar areia. Agora, não é isso que o ministro Alexandre de Moraes quer. O ministro Alexandre de Moraes quer que a primeira turma que decida se condena ou não o Bolsonaro e a sua organização criminosa. Agora,
a organização criminosa do Bolsonaro tem que ser condenada. Agora, por que tem que ser condenada? Porque o negócio é o seguinte: eles tentaram dar um golpe de Estado na nossa democracia. Se eles tentaram dar um golpe de Estado e na nossa Constituição diz que tentativa de golpe de Estado é crime, eles têm que ser julgados pelo crime que eles cometeram. E tem outro, Bolsonaro, que é de todo jeito ser ditador no Brasil. Só que ele se esquece que nós já tivemos ditadura. E tem outra, e foi longa. E tem outra, nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Tá aí o filme que tá em sucesso. Entendeu? Estou aqui. Então o negócio é o seguinte: o Rubens Paiva viu o que era a ditadura militar. Porque até hoje ele não apareceu nem corpo, nem absolutamente nada. Então o negócio é o seguinte: nós não queremos mais ditadura militar no Brasil. Nós não queremos mais ditadura militar, porque nós sabemos o que é uma ditadura militar. O que a ditadura militar faz. Então nós não queremos mais. Então ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive estão no Supremo Tribunal Federal, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.